Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e sejam muito bem-vindos ao canal Leitor. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha do livro Morte na Mesopotâmia, de Agatha Christie. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, fica aí comigo. Roda a vinheta. Para introduzir vocês na história, eu vou ler a sinopse. Quando a enfermeira Amy Latheran aceitou a oferta de cuidar de Louise, esposa do arqueólogo Dr. Leitner, em uma escavação perto de Hassanieh, no Iraque, ela não esperava ser envolvida em uma trama de paranoia, ciúmes e traições. Louise, a paciente, é ex-esposa de um agente secreto alemão e vinha recebendo cartas ameaçadoras desde a morte do ex-marido. Os envios pararam após seu casamento com o Dr. Leitner, mas ela volta a recebê-las durante a expedição e começa a ter visões aterrorizantes, indicando que o perigo pode estar mais perto do que se imagina. Bom, o primeiro ponto que eu acho muito importante de acentuar aqui com vocês é que a história não começa com Poirot, o que eu acho bem legal, porque não faria muito sentido colocar o Poirot aleatoriamente numa expedição arqueológica no Iraque. Então, gosto muito que ele aparece depois de alguns capítulos. Ele vai aparecer depois que o assassinato acontece, no capítulo 13, mais ou menos, na página 90. Então, a gente tem um tempo ali, né, da página 1 até a 90, para conhecer um pouco da história dos personagens, antes de vir de fato quem vai desvendar o crime, quem vai descobrir o assassinato. Aqui a gente vai conhecer a história pela visão da enfermeira, o que é muito bom porque ela é uma personagem nova, ela não conhece os personagens que já estão na história lá naquela expedição, então ela vai formar a opinião dela junto com a gente. Ela vai conhecer os personagens, ela vai desenvolver uma opinião, vai desenvolver um afeto sobre eles, e isso é muito legal porque o leitor faz isso junto com ela. Outro ponto que eu gosto muito do livro também é que é um ambiente mais fechado. Assim como Morte no Nilo, por exemplo, que acontece, eu vou chamar de navio, porque eu não lembro exatamente o nome, mas se acontece em um navio que está andando ali pelo Nilo, aqui vai acontecer dentro de uma casa, na região do Iraque, onde está acontecendo essa expedição, então os suspeitos são mais específicos, não pode ser uma pessoa aleatória do nada que veio. Então a gente tem uns suspeitos ali dentro de um círculo mais fechado e a gente consegue criar uma opinião melhor sobre eles quando acontece isso, porque a gente passa a ficar mais, a ficar mais pensativo sobre cada personagem e ficar pensando, tipo, tá, ele deu esse passo agora, o que significa esse passo? Ele fez isso agora, por que ele fez isso? Então a gente passa a ter essa visão justamente porque a gente tem suspeitos específicos para pensar. Também gosto muito, mas isso não é uma característica deste livro, são de todos os livros de Agatha, que detalhes que você pensa que não tem nada a ver com a história, no final fazem muita diferença e são, às vezes, a chave para solucionar o assassinato, sabe? Então, às vezes, por exemplo, o tal fulano perdeu uma escova de cabelo, mas na hora você pode pensar, tá, perdeu uma escova de cabelo, mas quando Poirot chega e começa a desvendar o crime, essa escova de cabelo pode fazer toda a diferença na história e pode ser até a arma do assassinato, enfim. Então eu gosto muito disso. Agora começa aquela parte que nem todo mundo gosta, que é quando eu coloco mais a minha opinião e conto um pouco dos spoilers do livro. Então caso você não queira saber, é só pular por esse tempo que tá aqui na tela. Bom, vou começar aqui falando pra vocês que no decorrer do livro, eu já desconfiava um pouquinho do marido dela, do Dr. Leitner, mas não era uma desconfiança concreta, porque, enfim, ele não se destacava tanto dentro dos meus suspeitos, mas eu tinha um pé atrás com ele. Quando aconteceu a cena com o padre, que o Poirot, se não me engano, ele encontra um candelabro com um pouquinho de cera, e aí até a enfermeira acha isso estranho, né? Aí eu comecei a desconfiar do padre, até achei que fosse ele o assassino, mas depois a gente descobre que não, né, que na verdade ele é só uma pessoa aleatória, que fez algo de errado, né, mas que não teve nada a ver com o assassinato. E também teve aquela parte em que ele tá conversando com um dos funcionários e a descrição da enfermeira e a do padre não se batem, então também já comecei a desconfiar um pouco do padre naquele momento, só que depois a gente percebe que não tem nada a ver com a história, nada a ver com o assassinato. E o último ponto, que é um pouquinho de spoiler também, que na verdade eu achei um pouco sem sentido, foi o fato do Dr. Leitner ser o ex-marido de Louise. Eu achei que não trouxe muito sentido pra história, porque se ele amava tanto ela, então por que assassinou ela? E, enfim, não achei que trouxe muito sentido. Foi uma ponta solta no livro que eu achei, que foi o único ponto assim, que eu achei mais negativo, que eu fiquei um pouquinho mais incomodada.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu joinha, se inscrevam no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo!